Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, como eu postei para vocês, hoje eu vou explicar aquela parte ali da trigonometria em um triângulo qualquer. Então, eu pedi que vocês copiassem aquela conteúdo no seu caderno e dessem uma lida. E agora eu estarei explicando para vocês aquela parte daquele conteúdo ali que a gente vai trabalhar quando eu tenho uma trigonometria e um triângulo qualquer, beleza? Então vamos lá. Bom, então para poder fazer esse assunto aqui, ó, nós vamos trabalhar com dois exemplos. Um para a lei dos senos e outro para a lei de cossenos. Então o que a gente vai ver nesse assunto aqui? Olha só, pessoal, até agora vamos relembrar. Até agora a gente estava trabalhando a trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, quem não lembra, é um ângulo que tem um ângulo de 90 graus no meu triângulo. Então, quando a gente tinha um ângulo de 90 graus aqui, ó, somente no triângulo retângulo, nós utilizávamos o seno, que era cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e o tangente a gente usava cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que agora tem um problema. Nós só podemos usar isso aqui para calcular no triângulo quando eu tiver um triângulo retângulo. E quando eu não tiver um triângulo retângulo? Daí vem o conteúdo que a gente vai ver que se chama trigonometria em um triângulo qualquer. O que quer dizer isso? É o seguinte, a gente vai usar quando? Então, quando eu não tiver um triângulo que tem esse ângulo reto aqui, ó, tá? Esse ângulo reto aqui, desse meu que eu expliquei no começo, então tem dois tipos. O triângulo pode ser um triângulo, isso aqui vocês têm lá no conteúdo que eu passei. Pode ser um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É quando eu tenho um triângulo que ele é menor do que 90. Ó, todos os ângulos aqui, ó, eu não tenho um ângulo reto. Isso aqui, né? Então são ângulos diferentes. Então é um triângulo menor do que 90 graus, que eu chamo acutângulo, e também vamos usar quando eu tiver um triângulo maior do que 90 graus. Por exemplo, se eu tiver um triângulo desse tipo aqui, ó. Ó. Então, todos os meus ângulos que eu tenho ângulos maiores que 90 graus. Então, nesses dois casos aqui, ó, quando eu não tenho um triângulo retângulo, nós vamos usar ou a lei dos senos, que vocês têm aí anotado, ou nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, ou eu vou usar um, ou eu vou usar o outro, para usar quando eu tenho uma figura de um triângulo onde os seus lados, os seus ângulos internos, são maiores do que 90. Beleza? É o que eu vou explicar a seguir. Bom, então vamos lá. Então a gente vai trabalhar primeiramente com a lei dos senos, que vocês têm, que é para ter vocês lá no caderno. Então a lei do seno, eu uso ela quando ela me estabelece as relações entre as medidas dos lados com os seus ângulos opostos. O que quer dizer isso? Vou colocar um exemplo aqui que a gente vai usar a lei dos senos. Vou colocar um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui. Eu vou chamar de exemplo 1, tá? Então eu vou colocar um triângulo aqui, tá? Aqui eu tenho 120 graus. Aqui eu tenho 45 graus. Aqui eu tenho X. E aqui eu tenho 100 metros. Bom, então a gente vai ter que achar esse X aqui.
Se vocês olharem aqui e repararem, esse triângulo que eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90. Ele é 120 graus. Então é o seguinte, quando que eu vou usar a lei do seno? A gente vai usar a lei do seno quando eu tiver mais de um ângulo informado no meu triângulo que eu vou calcular. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 45 aqui, 120 aqui, e eu tenho lados 100 de um lado e x aqui. Nesse caso aqui, ó, nós não vamos trabalhar com hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, não. A gente vai utilizar a seguinte fórmula que eu passei lá para vocês, que é um lado qualquer dividido pelo seu ângulo oposto, então é o seno do ângulo oposto, que eu vou chamar de A, ou pode ter também um outro lado dividido pelo seu seno oposto, ou pode também ter um outro ângulo dividido pelo seu seno oposto. Como é que eu monto isso aqui nesse exemplo que eu tenho aqui? Então é muito simples. Tu vai pegar um lado, que é o x, vou colocar isso aqui desse lado aqui em cima. Então tu vai colocar um lado aqui que é x, ó, que nem a fórmula que eu coloquei aqui. Então o meu lado é x dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto do x? Ó, não é o 45 que está lá do outro lado? Então é x dividido pelo seno de 45 graus. É igual. Quem é o outro lado que eu tenho? Eu tenho 100. Então, o lado é em cima 100 dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto ao 100? É o 120 graus. Agora é muito simples. Vocês vão pegar e vão ver quanto que dá isso aqui. X, quanto que é o seno de 45? Tem lá na tabela. Se vocês olharem a tabela de vocês, o seno de 45 é aproximadamente 0,7, igual 100 dividido... Quanto que é o seno de 120? Ó, já vou dar um toque para vocês. Lá na tabela de vocês da trigonometria, vai do máximo 89 graus. Não tem maior do que 89. E se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 120. Então fica a dica aqui. Quando o ângulo for maior do que 90 graus, eu vou diminuir pelo 180. Por quê? Por que pelo 180? Porque se eu fizer um ciclo trigonométrico, o meu 90 graus aqui, ó, a metade é 180. Então, sempre que eu tiver um ângulo maior do que 90 graus, eu vou fazer, no caso aqui, ó, eu vou pegar 180 e vou diminuir de 120. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 60. Então, vocês vão olhar lá na tabela quanto que é o seno de 60. Isso aqui eu chamo de ângulo equivalente. Ele não tem na tabela, mas 120 equivale ao mesmo valor de 60. Então, o ângulo de 60 graus, se olhar lá na tabela, o seno de 60 graus é 0,8 ou 0,86, tá? Então agora o que eu faço aqui? Agora eu resolvo. Como vocês têm uma proporcionalidade de duas frações, eu multiplico aqui em forma de cruz. Então, x vezes 0,8 é 0,8x, é igual a 0,7 vezes 100. 0,8x é igual. Se eu pegar o 0,7 e multiplicar por 100, eu vou ter 70. X é igual a 70 dividido por 0,8. O 0,8 que está multiplicando passa para cá dividindo. 70 dividido por 0,8 vai ser 87,5. Então, qual o valor desse lado? Esse meu lado é 100 e o valor desse x que está aqui no meu triângulo vai ser 87,5 graus. Agora, antes de a gente entrar na lei do cosseno, eu vou fazer o exemplo 2, que é aquele exemplo que tem lá
no conteúdo que eu passei para vocês, beleza? Exemplo 2. Então esse exemplo 2 é o exemplo 1 que vocês têm lá no caderno de vocês que eu pedi para copiar o assunto. Vocês podem estar acompanhando. Então lá eu coloquei como exemplo 1 e eu vou usar aqui como exemplo 2. Por que eu quero fazer? Porque se vocês olharem lá, ó, eu tenho um triângulo assim, desse jeito. Aonde eu tenho 60 graus aqui. Aqui eu tenho 40 graus. Aqui eu tenho 80 graus. Aqui eu tenho X, Y e 100. Então, nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ter que descobrir quem é o X e quem é o Y. Não me interessa. Nós vamos montar quando eu tiver mais de 2 ângulos internos. Nós vamos usar a lei dos senos. Que me diz o seguinte, que eu vou pegar um lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Então vamos lá, eu vou montar tudo. Então vamos escolher o x. Então vai ficar o x dividido pelo seno. Quem é o oposto do x? 40 graus. Próximo, vamos pegar o y. Quem é o oposto do lado y? É o 80. Então fica seno de 80 graus. Igual. Quem é a minha outra proporção que eu tenho? Eu tenho 100. Então é 100 dividido pelo seno. Quem é o oposto de 100? 60 graus. Como que eu faço? Tem que calcular os três de uma vez? Não. A gente pode escolher, como eu tenho uma proporção aqui, ó, eu posso escolher esse x com o 100 e depois eu posso escolher o y com o 100. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, x é igual a seno de 40 graus é igual a 100 dividido pelo seno de 60 graus. Como é que fica isso aqui? X é igual. Quanto é que é seno de 40? Vocês vão lá na tabela. Seno de 40 é 0,6. Essa resolução aqui tem ali no exemplo. Eu só estou explicando. Igual a 100 dividido... Quanto que é o seno de 60? Seno de 60 é 0,8. Vamos colocar uma casa depois da vírgula. Agora eu faço a multiplicação em cruz. Fica 0,8x é igual a 0,6 vezes 100. 0,8x é igual. Se eu pegar o 0,6 e multiplicar por 100, eu vou ter 60. X é igual a 60 dividido por 0,8. X é igual. Quanto que é 60 dividido por 0,8? Então eu tenho, meu x vale 75. Ó, vocês estão vendo? Eu achei o 75 agora. Agora a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui vocês não precisam copiar o exemplo 2, porque esse exemplo 2 está resolvido lá no caderno de vocês. O meu deu 75 e ali, se vocês olharem no caderno, deu 73,56. Por quê? Porque eles usaram 2 casas depois da vírgula e eu usei só uma. Não tem problema, tá? Bom, então agora a gente vai achar o y. Como que eu faço isso? Então aqui, ó, eu vou apagar isso aqui. Vamos apagar, que a gente já achou o valor de x, que é 75, né? E agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora a gente vai descobrir o y. Então eu vou apagar isso aqui. Quem que eu vou usar com 100? Eu vou pegar o y. Então eu tenho y dividido por seno de 80. Então,
Y é dividido por... Quanto que é o seno de 80? Seno de 80 é 0,98. Vamos colocar duas casas depois da vírgula, porque lá no caderno foi usado. 100 dividido. Quanto é que é o seno de 60? 0,87. Agora eu vou multiplicar em forma de cruz também. Y vezes 0,87, 0,87y igual a 0,98 vezes 100. O y vai dar, isso aqui multiplicando, vai dar 98 dividido por 0,87. Y é igual a 98 dividido por 0,87 vai dar aproximadamente 112,6. Foi o que deu lá no exemplo que eu coloquei. Por quê? Porque deu igual porque eu usei duas casas. E no primeiro, quando eu achei o x, eu usei uma. Mas não tem problema. O que eu quero que entenda é como que eu montei isso aqui. Bom, então vamos agora usar a lei dos cossenos. Bom, muito simples a lei do cosseno. Quando que eu uso a lei do cosseno? Também quando o meu triângulo for menor ou maior do que 90 graus. Então nós vamos usar aquele exemplo que eu coloquei como exemplo 2 lá no conteúdo que eu pedi para vocês fazerem. Então tem um triângulo lá, desse jeito aqui, aonde eu tenho 8 centímetros aqui, x aqui, 6 centímetros aqui e 60 graus aqui. Então vocês vejam que para mim eu não posso usar a lei do seno porque tem que ter mais de dois ângulos dentro do meu triângulo e aqui só tem um, que é o 60. Então quando eu tiver só um ângulo dentro do triângulo, nós vamos usar a lei do cosseno. A lei do cosseno é aquela fórmula que eu passei para vocês lá no começo. Que a lei do cosseno vai ser o seguinte. Aqui não importa qual lado que vocês vão usar. Só, sempre o que começa aqui, se vocês olharem lá, ó, eu tenho lá no caderno, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c. Sempre o primeiro que vai ao quadrado antes da igualdade, sempre é o lado que é oposto ao ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, fica a fórmula. Estou usando a fórmula lá. A fórmula diz o seguinte. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de a. Ó, isso aqui é a fórmula que eu vou utilizar. Então, sempre o primeiro número que vai ao quadrado antes da igualdade sempre é o que tem o oposto àquele único ângulo que tem no triângulo. Então, nesse caso, vai ser o x. Então, é x ao quadrado é igual. Eu tenho... Quem é o meu b? O meu b e o meu c não me interessa. São os outros dois lados que eu não coloquei. Então, é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Poderia ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos 2 vezes o b vezes o c, que é os dois aqui. 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus. Vocês estão vendo? Montei os valores que eu tenho no meu triângulo com a fórmula que eu tenho. Sempre a gente vai usar a mesma fórmula. Resolvendo isso aqui. X... Então vamos lá. Resolvendo isso aqui, eu tenho x ao quadrado é igual. Quanto que é 6 ao quadrado? 36 mais 8 ao quadrado, 64. Menos. Quanto que é 2 vezes 6 vezes 8? Posso fazer direto. 2 vezes 6 vezes 8, eu tenho 96. Negativo. Vezes. Quanto que é cosseno de 60? Não é seno. Cosseno de 60 é 0,5 vezes 0,5. Olha como é fácil. Eu só substituir os valores do meu triângulo na fórmula, que vai ser sempre a mesma,
e vou resolver. X ao quadrado é igual. Quanto é que é 36 mais 64? 100. A soma. Menos, agora eu multiplico. Sempre tem que multiplicar aqui para depois trabalhar com o da frente. Então é 96 vezes 0,5, que fica 48. X ao quadrado é igual 100 menos 48, que fica 52. Como é que eu faço isso aqui para tirar o quadrado da letra? Eu vou colocar o 52 na raiz. X é igual. Se eu não é uma raiz exata, se eu fizer na calculadora, pode usar uma casa depois da vírgula. Raiz de 52, 7,2 centímetros. Beleza? Então, recapitulando. Quando é que eu uso a lei do seno e a lei do cosseno? Quando eu tiver um triângulo onde o meu ângulo é menor que 90, que eu chamo de obtusângulo, ou ele é maior do que 90, tá? Que eu utilizo a lei do seno e a lei do cosseno. Quando que eu uso a lei do seno? Quando eu tiver no meu triângulo mais de 1 grau dentro do meu triângulo. Quando que eu uso a lei do cosseno? Quando tiver somente dentro do meu desenho apenas um ângulo. Beleza? Então, vocês olhem esse vídeo. Quem não está com o caderno em mãos, que é o que eu pedi para copiar, vocês vão abrir o caderno de vocês, vão olhar a explicação que eu dei aqui e até sexta-feira eu estarei postando para vocês um exercício para vocês resolverem. Vocês não vão me entregar. Vocês só vão resolver depois, numa outra data. Eu vou mandar para vocês corrigirem o que vocês fizeram. E depois sim, eu passarei um exercício onde vocês vão me entregar. E esse exercício vai ficar como nota. Beleza? Grande abraço a todos.